Fala pessoal, fala cantores, fala cantoras, bem-vindo ao Voz Racional e hoje a gente vai bater um papo sobre técnica vocal. Se você está chegando por aqui agora, meu nome é professor Mylon Klitsky, sou o professor do método Voz Racional e nesse canal a gente bate um papo toda semana sobre técnica vocal e eu procuro trazer para vocês o que há de mais avançado na questão da técnica vocal, sem enrolação, sem embromação, trazendo um conteúdo de qualidade para que você possa cantar melhor e também que você possa vencer os seus desafios. Então, se você curte esse assunto, se você gosta de técnica vocal, já canta, não canta, já dá aula, não dá aula, vem comigo porque o assunto é extenso, o material é denso e a gente vai conversar hoje sobre vários assuntos, ok, pessoal? Eu vou dar alguns spoilers aqui do que a gente vai trabalhar hoje no vídeo, tá? O vídeo vai ser um pouquinho longo, a nossa aula vai ser um pouquinho longa, porque eu gosto de trabalhar com bastante conteúdo. Eu não vou segurar conteúdo, eu vou deixar o conteúdo todo exposto para vocês de uma forma bem simplificada, né? Mas com bastante informação importante para que você possa aí estar cantando com um pouquinho mais de segurança, desenvolvendo sua técnica vocal com um pouquinho mais de segurança, ok, pessoal? O que a gente vai abordar hoje no vídeo? Vou dar alguns spoilers. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre os fundamentos da técnica vocal, tá, pessoal? A gente vai trabalhar também um pouquinho sobre o que são os sistemas que estão envolvidos na técnica vocal, quais são os sistemas que a gente utiliza para a nossa voz funcionar. A gente vai trabalhar também um pouquinho sobre os pilares da técnica vocal, tá? A gente vai descobrir como eles funcionam e para que servem os pilares da técnica vocal e o que são os pilares da técnica vocal. E a gente também vai entrar num assunto bem interessante hoje, que são os modos de fonação, tá? Os modos de fonação, a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, você vai descobrir o que eles são, tá bom, pessoal? Então, já vamos deixar o like, já vamos compartilhar, já vamos se inscrever no canal. E vamos para a nossa primeira aula aí, porque vai ser muito legal e eu espero ter a sua companhia até o final do vídeo, beleza? Pessoal, então começando com técnica vocal. Qual que é o conceito de técnica vocal nos dias atuais, né? Bom, o conceito de técnica vocal nos dias atuais é basicamente você cantar com segurança, né? E ter o entendimento do seu sistema fonador. Vou dar um exemplo bem legal, quer ver? Olha só que interessante. Vamos imaginar uma pessoa que toca violão, por exemplo, né? Um cara que toca violão aí, aprendeu a tocar de ouvido, enfim. Para ele é muito mais difícil conseguir dominar um instrumento se ele não conhecer o instrumento, né? Então vamos pensar dessa forma. Para uma pessoa conseguir ter bons resultados musicais, ela precisa, de certa forma, dominar o seu instrumento. E na técnica vocal a gente estuda o domínio, né? O conhecimento tanto técnico quanto fisiológico do nosso sistema fonador. Tá? E o nosso sistema fonador, então, ele é basicamente dividido em três partes, tá? O que são os sistemas que fazem parte do sistema fonador? São todas as partes do nosso corpo, ou seja, todos os sistemas de organismos que vão estar envolvidos direta ou indiretamente na nossa fala, tá? Na produção do nosso som. E o primeiro que a gente começa trabalhando é o sistema respiratório, tá? Então, o primeiro dos sistemas que a gente vai ter envolvido na fonação, ele é o sistema respiratório, tá? Qual que é a função do sistema respiratório na hora de fonar ou na hora de falar, né? Na hora que eu estou falando, qual que é para que ele serve, como é que ele interage com a fala? Bom, o sistema respiratório, ele é um dos mais importantes porque ele é o que gera o fluxo aéreo. O fluxo aéreo, ele vai ser o meu combustível, né? Então eu vou ter ali basicamente a questão da produção do som, ela vai originar através do fluxo aéreo, né? E quem é responsável por manter esse fluxo aéreo, por fazer esse fluxo aéreo acontecer, ele é o nosso sistema respiratório, que é basicamente os nossos pulmões e as vias, né, que dão acesso ao nosso pulmão. Ok, pessoal? Segundo sistema que faz parte do sistema fonador, do sistema de fala da nossa voz,
né, quando a gente produz o som, é o sistema fonador, que é o nosso sistema muscular ou a nossa laringe, tá, pessoal? Então, para quem é leigo e de repente não tenha muito conhecimento no assunto, a nossa laringe, ela é um órgão, tá? Então, não é um anexo da garganta, não é nada desse tipo. A nossa laringe, ela é um órgão do nosso corpo, tá? Então, quando a gente trabalha a técnica vocal, principalmente para quem é professor, a gente tem que ter a ciência, tá, de que a gente está mexendo, a gente está abordando, a gente está lidando diretamente com o órgão do aluno, do cantor ou da cantora, tá? Então é muito importante a gente ter o conhecimento, pelo menos o mínimo do conhecimento técnico, né? Então o nosso segundo sistema envolvido na fonação é a laringe, que fica posicionada na região média do pescoço, tá? E ela tem outras funções que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Daqui a pouquinho eu já vou falar sobre isso, tá bom, pessoal? Então, primeiro sistema respiratório, segundo sistema fonador, e o terceiro sistema, e ele é o mais interessante porque ele é o sistema de ressonância, ele é o sistema onde o som que é produzido pelo sistema respiratório em conjunto com a laringe é onde o som vai ser moldado, tá? Então, o sistema de ressonância é tudo aquilo que fica acima da laringe, tá? Então eu vou ter as cavidades, tanto a faringe, a orofaringe, a nasofaringe, a cavidade nasal e a cavidade bucal, tá? E toda a parte do meu rosto, toda a parte do meu crânio também vai servir como uma base de vibração para amplificação desse som que vai ser produzido pelo sistema fonador em conjunto com o sistema respiratório. Fechou, pessoal? Olha só que interessante, eu estou dando uma olhadinha aqui e eu quero explicar uma coisa para vocês. Talvez, para quem já dá aula, para quem já canta, isso não seja tão novidade, mas tem muita gente que não pensa dessa forma. Quando a gente vai trabalhar a fala, ou quando a gente vai trabalhar o canto, a gente sempre tem que levar em consideração alguns pontos. Por exemplo, pausinha para água, olha só que interessante o que eu vou falar para vocês agora. O nosso sistema de respiração, o nosso sistema respiratório, que ele é envolvido diretamente na fala, ele é um sistema que ele exerce no nosso corpo uma função vital, tá, pessoal? Então olha só que interessante, quando eu vou trabalhar a técnica do canto e eu preciso em alguns momentos específicos aplicar algum tipo de respiração específica, ou seja, eu preciso modular essa respiração, eu estou interferindo, tá, em um sistema que exerce uma função vital no nosso corpo. O que eu estou querendo dizer com isso? Professor, é perigoso fazer isso? Não, gente, claro que não. Mas o que eu tenho que entender é o seguinte, eu vou estar mexendo, eu vou estar tirando o foco da função principal para trazer esse sistema para uma função secundária. Por exemplo, olha só que interessante, quando eu falo de laringe, né, a gente pensa sempre, na maioria das vezes, principalmente os meus alunos, eu ainda tenho alguns alunos de forma presencial, e eu costumo questionar eles sobre essas coisas. Quando eu pergunto para eles qual que é a função da laringe, a primeira coisa que eles me respondem é: professor, é falar. E não é. Gente, a laringe, ela é um órgão. Se a gente for observar a anatomia da laringe, ela é um órgão de proteção, tá? Então, para que serve especificamente a laringe? De que forma que ela age como um órgão de proteção? Se a gente for observar a anatomia do nosso corpo, a laringe, ela é embrionária do sistema respiratório, ou seja, ela é a porta de entrada do sistema respiratório. E ela serve como proteção para, por exemplo, quando você engole algum alimento, quando você faz a deglutição de algum alimento, esse alimento não descer para o seu sistema respiratório. Esse alimento ele é desviado para o sistema digestivo, né? Então ele acaba indo para o esôfago e não para a traqueia, tá? Então a primeira função da laringe, ela não é falar, ela é proteger. E qual que é o ponto que eu quero chegar aqui agora trabalhando com vocês essa ideia dos órgãos individualmente? Vamos pensar o seguinte: o sistema respiratório ele é responsável pela nossa respiração, tá? Que vai oxigenar todo o nosso corpo. Quando eu faço uma articulação de canto em que eu preciso mexer nessa respiração,
eu tiro um pouco o foco da respiração em si para trazer o foco para a respiração para o canto, que tem como objetivo produzir um determinado fluxo aéreo, tá? Então, quando eu mexo na respiração, o meu foco de respiração ele acaba mudando um pouco. Não que eu vá tirar a parte de respiração vital, não é isso, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que a gente vai alterar esse modo de respiração da mesma forma que acontece quando uma pessoa, por exemplo, está correndo. Quando ela corre, o sistema respiratório ele acaba se adaptando para aquela situação, tá? Na técnica vocal é a mesma coisa, né? Só que quando a gente faz na técnica vocal, diferente por exemplo, de uma pessoa que está correndo, na técnica vocal eu preciso fazer isso de forma manual, não é algo que aconteça de forma automática. Por exemplo, quando eu estou correndo, a minha respiração ela se ajusta conforme a necessidade do meu corpo. Quando eu estou cantando, eu preciso ajustar essa respiração de forma consciente, ou seja, eu preciso pensar de que forma que eu vou respirar para daí eu estar trazendo a forma correta de respiração para cantar, tá bom, pessoal? Então isso é uma das mudanças que acontece quando a gente trabalha no sistema de respiração, tá? Voltado para o canto, no sistema respiratório, tá bom, pessoal? Dando sequência a essa lógica de trabalhar com os órgãos de forma mais intuitiva, a nossa laringe, como eu comentei agora há pouco, ela é um órgão especificamente de proteção. Ou seja, a função vital dela, a função principal que ela foi designada é proteger o sistema respiratório. Como é que ela faz isso? Ela faz isso com a epiglote, né? Então, para quem não sabe o que é epiglote, mais para frente a gente vai ter algumas aulas sobre fisiologia e daí eu vou explicar certinho quais são todas as partes da laringe, todas as musculaturas e o que cada uma delas faz em cada momento da fonação. Tá bom, pessoal? Então, vamos pensar o seguinte, a nossa laringe, ela tem como função principal proteger, tá? E isso que eu vou explicar para vocês agora é uma pesquisa bem interessante, né? Feita nos Estados Unidos, né? E eu acho que é bem interessante explicar isso de uma forma mais simplificada para vocês, porque a gente não pensa dessa forma, a gente sempre pensa dentro da caixinha, e a minha ideia aqui é trazer algumas ideias que vão abrir essa mentalidade para uma coisa um pouquinho mais científica dentro da técnica vocal. Então vamos pensar o seguinte, a nossa laringe é um órgão de proteção, tem como função principal proteger, e em seguida a gente vai utilizar ela numa função secundária para fazer a fonação, para a gente estar se comunicando. Como é que a laringe protege? Quando a laringe identifica algum perigo, alguma substância que vá interagir diretamente no sistema respiratório, ela fecha. E aí a gente tem algumas movimentações da laringe, por exemplo, a laringe ela tem a movimentação, ela não é um órgão fixo, né? Primeiro, ela é um órgão que tem movimentação, então eu consigo movimentar e eu consigo fazer isso conscientemente, não é uma coisa que acontece de forma automática. Eu consigo movimentar a minha laringe para cima e para baixo com algumas musculaturas extrínsecas, tá? Então, quando eu vou trabalhar a parte do canto, eu preciso meio que desligar essa parte meu Deus, fugiu a palavra, pessoal, de proteção da laringe, tá? Então eu preciso desligar essa parte de proteção da laringe para que ela possa, de forma bem, meu Deus, uma palavra aqui para mim conseguir explicar para vocês, de forma bem satisfatória, reproduzir a parte do canto, a parte da fala, a parte da comunicação. Tá bom, pessoal? Então esses são os pontos que eu queria trabalhar com vocês em relação aos sistemas que estão envolvidos na parte da produção da voz, tá bom? Então se você ficou com alguma dúvida nesse assunto, já aproveita, comenta aqui embaixo que a gente vai, ao decorrer da semana, respondendo todas as dúvidas que vocês deixarem aqui embaixo, ok, pessoal? Dando sequência, então, a gente vai para os pilares da técnica vocal. O que são os pilares da técnica vocal? Bom, pessoal, a gente acabou de falar dos 3 sistemas
que estão envolvidos diretamente na fonação, tá? Então a gente tem ali sistema respiratório, sistema fonador e sistema de ressonância. São os 3 sistemas, ou seja, são as 3 máquinas do corpo que estão envolvidas diretamente na fala, né? Que vão ser responsáveis por produzir o som, tá? Em muito se fala dentro da técnica vocal dos pilares. Você precisa saber os pilares, se você não dominar os pilares, você não vai conseguir cantar. E tem toda essa fábula em cima dos pilares da técnica vocal. E eu queria dizer para vocês que sim, isso é real. Os pilares da técnica vocal, eles são muito importantes. Por quê? Vamos pensar o seguinte. A gente tem 3 sistemas que estão responsáveis pela nossa fonação, pela produção da fala, né? Pela produção do som primário, digamos assim, né? Os pilares da técnica vocal, eles nada mais e nada menos são do que o cantor ou a cantora conseguir dominar esses sistemas, ou seja, conseguir ter a coordenação desses sistemas para aplicar no canto, tá? Então, olha só que interessante, já fazendo aqui uma conexão entre os pilares e o que eu acabei de explicar. Quando eu preciso mexer, por exemplo, na minha respiração e tirar ela do foco central e transformar essa respiração numa respiração mais centrada para o canto, eu vou precisar ter um domínio para que isso aconteça. Eu não consigo fazer isso de uma forma espontânea sem praticar, sem estudar, sem entender como isso funciona, tá? Então, o primeiro pilar da técnica vocal que a gente precisa dominar é a respiração, tá, pessoal? E aí aqui um adendo bem importante para a gente não se focar muito em cada um desses pilares de forma exagerada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Uma vez eu dava aula numa determinada escola de música e tinha um outro professor de técnica vocal. E uma vez, num determinado dia, um aluno chegou para mim, eu estava na recepção da escola, e esse aluno chegou para mim e ele disse: cara, eu posso fazer uma aula contigo um dia? Daí eu disse: pode, não tem problema, mas aconteceu alguma coisa? Tipo, o professor está deixando a desejar? Eu tentei investigar um pouquinho o que aconteceu com aquele aluno. E o aluno me soltou a seguinte pérola. Ele disse assim: cara, eu tô fazendo aula aqui há 6 meses, tô pagando mensalidade há 6 meses, e faz 6 meses que o professor tá me ensinando a respirar. Eu não aprendi a cantar nenhuma música. Gente, em 6 meses, não aprender a cantar nenhuma música, ficar 6 meses trabalhando respiração, isso não tem cabimento, não faz sentido, né? Uma abordagem desse tipo. A respiração, ela é importante? Sim, ela é muito importante, mas a gente vai abordando os diferentes tipos de respiração conforme o aluno vai precisando, né? Por exemplo, eu não vou pegar um aluno, por exemplo, e trabalhar, tipo, vou fazer... pensar na questão do apoio. Eu não vou pegar um aluno e vou trabalhar apoio com ele durante 2 meses se, por exemplo, ele não vai usar, né? O apoio, ele é importante, ele é uma ferramenta que a gente tem para conseguir mais segurança na hora de cantar, mas eu vou aplicar esse apoio dentro da técnica vocal quando ele for necessário. E aí eu vou deixar aqui já registrado que o apoio, ele é importante. Sim, ele é uma das principais ferramentas da respiração na técnica vocal, mas ele não é a única, e ele não é utilizado em 100% do período em que o cantor ou a cantora está executando alguma coisa, né? O apoio, ele vai funcionar ali para a gente reduzir pressão, né? Em determinadas técnicas, por exemplo, quando eu for cantar um agudo muito forte e eu for usar, por exemplo, um modo mais tenso na minha voz. Quando eu for cantar um drive, né, que eu preciso reduzir a minha pressão para não machucar a prega vocal. Aí, nesses pontos, o apoio, ele é imprescindível. A gente não tem como discutir. Se tu não dominar o apoio, a gente não consegue executar essas técnicas, não funciona, né? Agora, para cantar uma música pop, não sei, não tenho certeza, tá, pessoal? Então, essa ideia do apoio, né, ela é bem interessante, essa ideia da respiração é interessante, mas como eu estava contando aqui na história, o professor enrolou o aluno durante 6 meses, né, para ensinar a respiração. O aluno ficou 6 meses vindo para aula de vocal para ficar fazendo exercícios de respiração, tá? Então, o primeiro pilar é esse, tá? Que a gente vai ter que dominar e tem que dominar 100%.
é o sistema de respiração. Dando sequência, então, pessoal, aqui, ó, próximo pilar da técnica vocal, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente falou sobre o sistema de respiração. O próximo pilar da técnica vocal é justamente o sistema fonador, que aqui na parte de pilares a gente vai chamar isso de sistema de fonação, tá? E eu gosto de trabalhar com o termo de coordenação muscular, tá? Então, dentro do método voz racional, o segundo pilar da técnica vocal vai ser a coordenação muscular. Por quê? A gente tem uma série de movimentações musculares que vão dar origem a diversos tipos de timbres. A gente vai ver isso daqui a pouquinho quando a gente for falar dos modos de fonação. Tá, pessoal? Então, olha só que interessante. Eu preciso ter um domínio do meu sistema respiratório para conseguir gerar o fluxo aéreo. O fluxo aéreo, sendo gerado de forma correta, ele vai passar pelo sistema de fonação, que com o atrito do fluxo aéreo com as pregas vocais, vai me gerar o som primário, tá? Então aqui eu já tenho a produção do som. Só que esse som primário que eu gero aqui no meu sistema fonador, ele pode ter algumas características diferentes. Por exemplo, ele pode ser suave, ele pode ser apertado, ele pode ser grave, ele pode ser agudo, ele pode ser longo, ele pode ser curto. Então, esse domínio da parte laríngea, da coordenação muscular, ele é o mais importante. Porque é aqui que eu vou conseguir reproduzir, é aqui que eu vou conseguir trabalhar e moldar esse som inicial, né? Ele vai vir com uma característica específica, tá? E aí, olha só que interessante. Primeiro pilar, respiração, produz o fluxo aéreo. Segundo pilar, coordenação muscular. Ele pega esse fluxo aéreo e transforma no som primário. E aí o terceiro e último pilar da técnica vocal, que ele é o mais interessante. Por quê? Ele é o sistema de ressonância, tá? Que aqui nos pilares a gente vai chamar de sistema de articulação. E olha só que interessante, galera, esse sistema, ele não faz parte dos sistemas que tem função vital, tá? Então a gente vai estar trabalhando com o sistema de articulação de uma forma mais natural, digamos assim, tá, pessoal? Então olha só que interessante, pensando lá do início, fluxo aéreo, produção do som. Esse som ele vai passar pelo sistema de ressonância ou sistema de articulação. E aqui eu vou moldar esse som em alguns sons que a gente vai chamar de fonte, tá? O que são esses sons que são fonte? Eles são sons que eu consigo reproduzir e manter esse som de forma constante. São eles A, E, I, O, U, E, O. Esses 8 sons, eles são os nossos sons originários fonte. O que isso significa? Esses sons, eles são sons que eu consigo manter. Por exemplo, eu posso pegar a forma ou o shape, como o pessoal costuma falar, da vogal A, e eu consigo manter esse som por um período longo. A, E, eu consigo reproduzir esse som de forma longa, de forma extensa, tá? Esses são os nossos sons que a gente consegue reproduzir. E aí agora vamos entrar um pouquinho na parte de fonoarticulação. O que seria fonoarticulação? É muito importante a gente perceber que esses sons, cada um deles tem um molde específico dentro do nosso sistema de articulação. Por exemplo, a gente pode usar como exemplo as vogais abertas e fechadas. Pessoal, vocês sabem o que é vogal aberta e o que é vogal fechada? Esse termo ele aparece muito. Fica aqui o microfone. Esse termo ele aparece muito dentro da técnica vocal, tá? Vamos trabalhar com vogal aberta, vamos trabalhar com vogal fechada, né? E mais pra frente a gente vai descobrir que esse tipo de conteúdo, tipo vogal aberta, vogal fechada, ele é excepcional para a gente bolar exercícios assertivos, né? Então, quando um aluno tem alguma dificuldade, o professor de técnica vocal,
ele precisa enxergar essa dificuldade e buscar qual é a solução para essa dificuldade de uma forma assertiva. Então, vogal aberta, pessoal, vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma, do A para o U, né? Vogal aberta, A. Então, quando você fala o A, dentro do sistema de articulação, a gente tem um formato aberto, né? E conforme eu for avançando nessas vogais, esse shape, esse formato, ele vai fechando. Por isso, vogal aberta e vogal fechada, né? Então, A, E, I, O e U, né? Então, é mais ou menos esse o formato que o nosso sistema de articulação faz quando eu vou projetar essas vogais. Tá bom, pessoal? Os sons originários, então, são esses 8 que eu passei para vocês. E aí tudo, tanto os ruídos como o que vem, os fricativos, as consoantes, são todos originários das vogais. Por exemplo, a letra T, ela é um fricativo, né, da vogal E, né? Então, se a gente for pensar, qualquer som que eu vou fazer, seja ele uma vogal, seja ele uma palavra, seja ele um ruído, né? Todos esses sons que eu vou produzir, de alguma forma, de certa forma, eles vão ter no fundo como base um desses 8 sons que eu falei para vocês: ou A, ou E, ou I, ou O, ou U, ou A, que é o nosso A com acento circunflexo, ou E, que é o nosso E com acento agudo, ou O, que é o nosso O com acento agudo também. Tá bom, pessoal? Então esses são os nossos sons, que são os sons originários, tá? Que a gente consegue reproduzir de forma constante. E aí agora sim, agora a gente vai entrar num assunto bem legal. E olha só que interessante, eu tô dando uma olhadinha aqui. Ontem a gente fez uma enquetezinha no Instagram e eu recebi algumas perguntas, tá? Dependendo de quanto tempo eu levar para explicar aqui sobre os modos de fonação, eu vou dar uma pinceladinha nessas perguntas aqui na aula também, porque eu já respondi lá no Stories ontem, mas lá no Stories é uma resposta um pouquinho mais curta. Eu quero ver se eu consigo pegar pelo menos umas 2 ou 3 dessas perguntas e tá trabalhando com vocês aqui dentro dessa aula de hoje, tá bom, pessoal? Vamos lá então. Modos de fonação. Gente, esse assunto aqui, ele é um assunto que gera muita polêmica. Por quê? A técnica vocal que a gente estuda, que é o canto contemporâneo, se a gente for analisar em um contexto histórico, o canto contemporâneo, ele é muito recente. Ou seja, como é que eu vou explicar isso de uma forma lúdica para vocês e rápida, sem me demorar demais? Vamos pensar da seguinte forma. O canto contemporâneo, ele surge mais ou menos na mesma época do surgimento dos instrumentos elétricos. Então, por exemplo, ali na década de 1940, especificamente 1941, a Broadway, que é a produtora dos musicais da Disney, eles começaram a desenvolver a técnica contemporânea que a gente chama de técnica primária, que é a técnica que deu origem ao que a gente conhece hoje, que é o belting, né? Então, num contexto histórico, a técnica vocal, ela é bem recente. Então, o que acontece? A gente ainda tem muitos professores de técnica vocal aqui na cidade onde eu moro, inclusive tem bastante deles, que se utilizam de sistemas mais antigos para explicar, para desenvolver o conteúdo da aula. Tá? Então, não que isso seja errado, né? Mas hoje em dia a gente já tem muito mais informação, né? Tanto que se você entrar na internet, você vai conseguir, pegar várias informações sobre o assunto de técnica vocal e muitas vezes você vai conseguir aprender muito mais do que fazendo uma aula, né? Então, olha só que interessante. Com esse contexto da técnica vocal ser recente, a gente tem muita divergência em nomenclaturas, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Modos de fonação, eles são basicamente formas que eu vou utilizar para reproduzir o meu som. Ou seja, eu vou fazer coordenações musculares que vão me gerar um timbre específico, ok? Até aqui, tranquilo, né? Quando a gente fala em modos de fonação, muitos professores
acabam utilizando o termo registros, tá? E esse termo ele não é errado, tá? Só que o problema é o seguinte: quando a gente trabalha com o termo registros, a gente já liga esse nome a 3 formas de cantar, que são chamadas de voz de peito, voz mista e voz de cabeça. Eles são termos que vão trabalhar especificamente com alguma região da nossa voz. Por exemplo, a voz de peito, ela é uma voz mais consistente, ela é uma voz um pouco mais grave. Por que se chama voz de peito? Esses registros, eles são baseados, eles são nomeados com base em sensações físicas. Então, por exemplo, voz de peito, teoricamente, quando você canta uma voz de peito, você teria que sentir uma vibração ou uma sensação física na região do tórax, tá bom, pessoal? Voz mista, que seria a ligação entre a voz de peito e a voz de cabeça. Você sentiria uma sensação física mais próxima da laringe na região do pescoço, tá bom? E a voz de cabeça, que seria a nossa voz mais aguda, né? Uma região mais aguda, a sensação tem que ser na cabeça. Porém, todavia, nem todos os cantores têm a mesma facilidade de sinestesia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nem todas as pessoas têm a mesma sensibilidade para sentir esse tipo de sensação física. Por exemplo, eu mesmo já dei aula para um aluno que não tinha essa sensação física. Então eu tentava explicar para ele o que era uma voz de peito e na prática ele entendia. Mas na hora de explicar qual que era a sensação física, ele não conseguia explicar porque ele não sentia a sensação física. E aí um adendo muito importante, que é o seguinte, ó, na técnica vocal, a sensação física e a audição, elas são primordiais, porque a gente vai trabalhar baseado nas sensações físicas, utilizando elas como âncoras. Então, por exemplo, quando eu vou cantar uma música aguda, para chegar na determinada nota aguda, eu vou utilizar uma memória muscular de sensação física. Ou seja, eu vou cantar essa nota pela primeira vez, na hora que eu estiver estudando a música, essa nota eu vou decorar ela, e o meu corpo, ele inconscientemente decora a sensação que essa nota causa, tá? Então a gente vai trabalhar muito com essa ideia de sensação física. Então vocês vão ver várias vezes eu falando: gente, presta atenção na sensação que esse exercício causa, ou prestem atenção na sensação que essa coordenação causa. Por quê? Porque a gente vai trabalhar muito e essa ideia da sensação física como uma âncora, como um caminho para conseguir reproduzir essas notas futuramente de forma igual, tá bom, pessoal? Então, em relação a essa questão dos registros, a gente tem muita divergência, tá, pessoal? E nem sempre, tá, é errado pensar dessa forma. O problema dessa falta de comunicação, digamos assim, entre os professores de técnica vocal em aplicar o mesmo nome, em aplicar uma mesma nomenclatura, é que acaba confundindo quem está aprendendo, né? Então, às vezes, quem é leigo no assunto, quem vai pesquisar pela primeira vez, pela segunda vez, quem vai começar aí, de repente, a estudar uma técnica vocal pela internet, sem o auxílio de um professor presencial, ele vai se deparar com a mesma coisa, com vários nomes, tá? Então, eu vou sempre explicar para vocês qual é o termo que eu uso e qual é o termo similar que vocês vão encontrar na internet, tá bom, pessoal? Então, modos de fonação, vocês podem encontrar eles de 3 formas. Modos de fonação, que é o que eu estou explicando para vocês, que na minha interpretação é a mais correta, porque a gente vai trabalhar com o estético primeiro e depois com o muscular. A gente vai primeiro pensar na estética, tá? Porque qual que é o objetivo dos modos de fonação? Fazer com que o aluno consiga reproduzir um som específico, tá? E isso vai alterar diretamente no timbre da voz desse aluno, tá? Então, olha só que interessante. Vocês vão encontrar esse assunto com o nome de modos de fonação, os registros, e a gente também vai encontrar
Pessoal, eu tive que dar uma pausinha aqui no vídeo porque caiu um negócio aqui no chão. Olha só, o terceiro nome que a gente vai encontrar os modos de fonação e os registros com a nomenclatura de esquemas vocais, tá? Tem uma certa diferença entre modos de fonação e esquemas vocais, mas o assunto em si, a lógica, o caminho que esse assunto vai seguir, ele é o mesmo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá entrar no assunto agora de modos de fonação. E a gente tem aqui agora bastante conteúdo, então preste atenção, anotem, se tiverem dúvida, perguntem aqui embaixo que eu vou respondendo durante a semana, ok? Galera, o que são os modos de fonação? Modos de fonação, de uma forma geral, eles são diferentes tipos de som que eu vou conseguir reproduzir com a minha voz, pensando agora especificamente para você conseguir entender de uma forma lúdica, pensando especificamente em projeção e em estética, tá? Essa era a palavra que eu queria usar, estética do som, tá? Então olha só que interessante, os modos de fonação classificados pela ciência são 5, tá? Então como é que funciona essa classificação? Eu tenho o primeiro modo de fonação que eu não vou usar para cantar, mas ele está na classificação, então eu vou explicar para vocês o que ele é, que seria um modo de fonação sussurrado, tá? Então eu tenho aqui o modo de fonação sussurrado, que é o primeiro, não vamos usar ele para cantar, mas eu vou explicar como é que ele funciona e qual que é a ideia do sussurrado, tá bom? Segundo modo de fonação que eu vou ter é o soproso, o terceiro é o fluido, o quarto é o neutro e o quinto é o tenso, tá? Então eu vou ter esses 5 modos de fonação para mim estar trabalhando com a estética da minha voz, com a estética do meu som, tá? Qual que é a ideia? Vamos começar lá pelo soproso, tá? Que é o nosso primeiro que a gente usa. No modo de fonação soproso, eu vou ter uma prega vocal menos aduzida, tá? Então a estética desse som, quando eu utilizo o modo soproso, tem que ser algo suave, tá? Algo que tenha o som do ar passando. Vou dar um exemplo para vocês. Quer ver? Oi, esse é o modo de fonação soproso. Eu falo e ele tem esse som do ar saindo junto com a minha voz. Ei, tudo bem? Olá, como vai você? Tá? Um modo lúdico para estudar isso, pensa num sussurro, pensar como se tivesse, sussurro não, pessoal, desculpa, num cochicho, pense como se vocês estivessem cochichando. Oi, bom dia, tudo bem? Essa é a ideia, ok? Esse é o primeiro modo de fonação que a gente usa para cantar, tá bom? O segundo modo de fonação, ele é o fluido. No modo fluido, eu vou ter já a presença mais firme do meu som e menos ar, tá? Só que o fluido, ele é um modo de fonação que ele ainda é leve, ele não vai ser pesado, tá? Então, eu consigo identificar o fluido principalmente quando eu vou cantar uma coisa mais aguda, uma parte de uma música mais aguda. Por exemplo, eu tenho uma voz que é firme, né? Oi, tudo bem? Mas quando eu vou para um agudo, eu vou utilizar o nosso falsete, né? Então, por exemplo, o fluido seria aqui. Quando eu tenho uma elevação de altura dessa nota, eu acabo indo pro falsete, tá? Para não gerar essa tensão na voz, tá bom? Então, o primeiro modo de fonação, soproso, né? Que a gente vai ter essa presença do som do ar saindo na voz, isso é bem importante para caracterizar, né? O primeiro modo de fonação. O segundo modo de fonação, ele é o fluido, que eu vou ter já essa densidade um pouquinho maior na minha prega vocal, vou ter a presença de um som um pouco mais brilhante, porém, quando eu elevo a minha fonação, a minha voz num tom mais agudo, o próprio modo de fonação fluido, ele vai pedir para mim ir para um modo de fonação mais suave, né? Muitas vezes aí remetendo à técnica do falsete. Tá bom, pessoal? Então seria essa uma mescla aí, né? De uma voz um pouquinho mais
mais densa, com uma voz um pouquinho mais suave na região dos agudos, tá? Então eu vou ter essa característica do fluido, principalmente na mudança do grave para o agudo. Eu consigo identificar melhor, tá bom, pessoal? O próximo modo de fonação, né, é soproso, fluido, e agora a gente vai para o quarto modo de fonação, que é o neutro, tá? O modo de fonação neutro é bem simples, baseado na região da nossa fala, com bastante pegada, tá? Então o modo de fonação neutro é aquele modo de fonação que você vai usar quando você precisa de volume, quando você quer dar punch na música, né? Então é um modo de fonação em que a gente vai ter aí a nossa maior projeção, o nosso maior volume e a nossa voz mais firme, tá? Em relação aos agudos, agora é bem interessante porque a gente vai para o modo tenso, e o modo de fonação tenso, ele é um modo de fonação que funciona muito bem para os agudos, tá? No repertório brasileiro, quem utiliza muito do modo tenso é a galera do sertanejo, tá? Então, se você pegar aí os sertanejos que a galera canta lá em cima, naquelas notas bem agudas, nas notas do coqueirinho, né? Como diz um aluno meu, vamos cantar a nota lá no coqueirinho hoje, professor. Tá? Então, essas notas, elas são produzidas pelo sistema de fonação, pelo modo de fonação tenso, tá? Como é que ele funciona? O modo de fonação tenso, ele é o último justamente porque, para mim conseguir chegar no tenso, era só que interessante, pessoal, o estudo dos modos de fonação, dentro de uma aula regular, ele funciona como uma escadinha. O aluno vai primeiro aprender o soproso, depois o fluido, depois o neutro e, por último, o tenso, porque o próprio nome já diz, né? Eu vou ter uma tensão maior dentro do meu sistema muscular. E se eu não tiver um domínio do meu sistema de respiração, e aí vai entrar o apoio que eu falei lá no início da aula, tá? Se eu não tiver um domínio desse sistema de respiração para fazer o modo tenso, sim, eu vou causar um prejuízo para minha voz. Posso causar uma rouquidão, posso causar um desconforto, e com o uso em excesso eu posso causar uma fadiga vocal, né? Ou um estresse vocal, tá? Então, pessoal, esse tipo de fonação do modo tenso, a gente vai trabalhar com a nossa prega vocal bem mais aduzida, tá? De preferência numa região mais médio-aguda, e eu vou trabalhar com apoio para que eu consiga reduzir a minha projeção acústica e manter um som mais agudo com a voz ativa. O que é voz ativa e o que é voz passiva, professor? Voz ativa é quando eu não estou falando em falsete. Voz passiva é quando eu estou falando em falsete, tá? E aí, um adendo aqui bem importante, pessoal. O falsete, ele não é errado, primeiro ponto, tá? Porque tem muita gente na internet falando que cantar em falsete é errado. E não é. O falsete, ele é uma técnica que vai, inclusive, dar origens a técnicas bem avançadas, como, por exemplo, voz de cabeça. A voz de cabeça, 90% da região da voz de cabeça, ela é trabalhada com a coordenação, com o conjunto do falsete funcionando ali junto com outras manobras musculares que a gente vai estar trabalhando mais para frente, tá bom, pessoal? Então, o modo tenso, ele é mais utilizado nas regiões agudas. Um bom exemplo, cara, a galera do sertanejo usa e abusa o modo tenso, tá? E aí é bem importante a gente salientar que tem que ser feito com cuidado, tem que ser feito com técnica e tem que ser feito com conhecimento, tá? Então, se você ainda não canta no modo tenso, a gente vai ter alguns exercícios práticos, tá? Nas próximas aulas para a gente estar chegando lá na coordenação do modo tenso. Então, primeira dica que eu vou dar, não tente fazer sozinho, sem o auxílio de um professor, tá bom? Então, pessoal, foram os modos de fonação, tá? Dentro do que eu expliquei aqui hoje, né? Então, fazer um resumão do nosso bate-papo de hoje. A gente falou sobre os sistemas que estão envolvidos na fonação, que é o sistema respiratório, o sistema fonador e o sistema de ressonância, tá? Então, a gente tem ali esses três sistemas que funcionam em conjunto para fazer a nossa voz funcionar, para fazer a nossa
fonação acontecer. A gente falou também que 2 desses sistemas eles exercem funções vitais para o nosso corpo, tá? Que é o sistema de respiração e o sistema de fonação. Então esses 2 sistemas a gente acaba interferindo de certa forma na hora de cantar, para a gente conseguir moldar os parâmetros desses sistemas, para a gente conseguir estar fazendo aí a nossa fonação acontecer, tá bom? E a gente falou também sobre os pilares da técnica vocal, que são domínio de cada um desses sistemas, né? Então, sistema de respiração, sistema respiratório, sistema fonador, que é o nosso sistema, né? O nosso sistema onde a gente vai ter a coordenação muscular, né? E o nosso sistema de ressonância, que a gente chama de sistemas de articulação, que é onde a gente vai conseguir reproduzir as vogais, né? Todas elas normais e as 3 vogais com os acentos, né? A gente vai ter também ali dentro do sistema de articulação os fricativos, né? Que são os derivados das vogais. Falamos também sobre as vogais abertas e fechadas e a gente entrou também no assunto de modos de fonação, né? Então, faltou eu explicar o sussurrado, pessoal. Então, antes de encerrar aqui o assunto com vocês, voltando ali nos modos de fonação, o modo de fonação sussurrado, ele não é utilizado para cantar, porque o sussurro ele não tem a ação da prega vocal. Olha só que interessante, o nosso sistema de articulação ele é tão bem desenvolvido que para produzir o som eu não preciso ter um som primário, eu preciso ter apenas uma corrente de ar. Então o modo sussurrado, eu vou tentar fazer bem próximo do microfone para vocês conseguirem perceber. Quando eu sussurro, eu não tenho a ação direta da prega vocal, ou seja, ela não está produzindo um som primário, ou seja, o ar ele está passando pela prega vocal sem gerar atrito, e o sistema de ressonância, o sistema de articulação, ele molda o próprio ar dentro do sistema de articulação e eu consigo reproduzir o som. Claro que de forma bem baixa, sem nenhuma projeção, né? Mas olha que interessante, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui não tem ação da prega vocal. Nesse momento, o meu sistema de articulação, ele tá reproduzindo o som, apenas moldando o ar. A vibração do ar tá fazendo com que eu consiga falar. Essa é a ideia do sussurrado, tá? Claro que vai ter gente que vai dizer, mas dá para usar para cantar. Claro, dá. De repente numa produção de estúdio, mas um ao vivo da vida não tem como cantar desse jeito, tá, pessoal? Não tem como, beleza? Então, esses foram os modos de fonação, tá, que eu trouxe para vocês hoje. Essa foi a nossa primeira aula, então bastante conteúdo, tá, pessoal? Conteúdo bem denso. Vocês podem ver que eu não vou segurar conteúdo, tá? Tudo que eu for falar aqui para vocês vai ser na íntegra, da forma que eu aprendi, da forma que eu pesquisei, tá? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marlon Klitsch, eu sou professor e idealizador do método Voz Racional, tá? Eu já sou professor de técnica vocal há 12 anos, né? Então, eu trabalho já com bastante... Ô, Júlio, dá uma cortada no vídeo aqui, tá? Pessoal, então olha só, meu Deus do céu, me perdi feio. Parar aqui, Júlio, corta o vídeo aí. Pessoal, então dando continuidade aqui, olha só que interessante. O nosso próximo assunto, ele vai ser bem interessante. E antes de encerrar com vocês aqui, eu quero dar uma voltinha lá nas perguntas, tá, pessoal? Deixa eu só achar aqui aonde eu salvei essas perguntas que a gente recebeu pelo Instagram. Vamos lá. Peraí. Aqui, achamos. Aqui estão elas. Vamos lá, pergunta número 1. Quais são os pilares da técnica vocal? Foi respondido lá no início da aula. Tá bom, pessoal? Então, bem lá no comecinho do vídeo, vocês conseguem ver quais foram os pilares da técnica vocal. Aqui tem uma legal, ó.
eu recebi a seguinte pergunta: quero cantar igual ao Alex Terrible. Galera, esse cara, ele é muito foda, tá? Eu vou tentar fazer essa semana, não prometo essa semana, mas no decorrer aí da próxima semana eu vou tentar fazer um react falando algumas coisas sobre ele. Para quem não conhece, o Alex Terrible, ele é o cara dos guturais, tá? Para quem não sabe o que é gutural, é a galera do heavy metal, né? Então, quero cantar igual ao Alex Terrible. Bom, vamos lá. Cara, essa pergunta se encaixa perfeitamente na aula de hoje. Por quê? Drives, eles são um assunto bem polêmico dentro da técnica vocal. Por quê? Os drives, eles surgiram nos meados dos anos 50 para 60, tá? Juntamente com o surgimento da guitarra elétrica, do teclado elétrico, né? Então a galera começou a tentar reproduzir na voz os efeitos que se reproduziam nos instrumentos, com o auxílio dos pedais, por exemplo, né? Então, para a gente conseguir trabalhar os drives, a gente tem o que a gente chama de coordenação composta, ou seja, eu vou ter duas coordenações para pensar. Eu vou ter a coordenação da nota e a coordenação do drive. O que é o drive? O drive, eles são distorções, ou seja, manipulações na onda do som que eu vou reproduzir utilizando alguma parte do meu sistema de articulação, né? O Alex Terrible, ele é o cara dos guturais. Então, se você quer cantar igual ele, primeira dica que eu vou dar estuda bastante respiração, porque para o gutural funcionar, você precisa ter 100% de domínio da respiração. Isso não significa que você vai ficar 6 meses só estudando respiração. Não, estude respiração da forma correta, né? Vamos estudar respiração em aplicações, né? A gente começa com um drive mais leve, vamos indo para um drive um pouquinho mais pesado, até conseguir chegar no gutural, né? Segunda dica que eu dou, procure identificar de onde vem o som, tá? Porque o gutural, ele é um som grave, ele é um som que vem de dentro, né? Então a gente precisa ter essa noção da onde o som vai ser produzido. E terceira dica, não tente fazer sem o professor, porque você vai se machucar, tá? Os drives, eles machucam se feitos de forma errada. Por isso que são um assunto tão polêmico, tá, pessoal? Então, as dicas para cantar igual ao Alex Terrible são essas. Domine a respiração, pesquise sobre os drives, identifique o som, procure tentar reproduzir de forma calma, de forma bem responsável, né? E terceira dica, procure um professor, porque ele vai te auxiliar aí nessa questão dos drives e também vai conseguir te auxiliar a trilhar o caminho aí para conseguir cantar igual a algum artista. Que eu estou usando o exemplo do Alex Terrible, mas a gente pode trabalhar com qualquer outro artista, né? Independente da técnica que ele use. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro encontro do método Voz Racional. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou o professor Mylon Klitsky e te espero na próxima semana às 19h33 aqui no YouTube. Não esqueça de comentar, tire suas dúvidas aqui embaixo, compartilhe esse material com outras pessoas. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui para você acompanhar os nossos trabalhos. Tem bastante coisa no Instagram também, tá? Lá no Instagram não rola aula, mas rola bastante dica, rola bastante interação com vocês. Então eu espero ver vocês por lá também, tá bom, pessoal? Então, as 3 diquinhas básicas. Deixa o like, inscreva-se e compartilhe, tá bom, pessoal? Não esqueça de comentar também. Um abraço, eu sou o professor Mylon Klitsky, espero que vocês tenham gostado. Esse é o método Voz Racional e lembre-se, a nossa voz é a nossa maior expressão. Um abraço e tchau, tchau, até semana que vem.